Olá pessoal, tudo bem? Professor de História na área, professor Elias. Sou licenciado em História, tá bom? E também licenciado em Pedagogia. Vamos falar com vocês um pouquinho sobre o Brasil colonial, tudo bem? Esse período vai de 1500 a 1822, que é a nossa independência, certo? São 322 anos de história, muita coisa aconteceu, né pessoal? Mas vamos tentar abordar os pontos mais importantes, tranquilo? Vamos lá então. Alunos do ensino médio já viram bastante sobre história, né? Para abordar assim, é bom falar que é as ciências humanas, junto com geografia, filosofia e sociologia. Então você precisa ter uma macro visão do que aconteceu sobre o Brasil colonial, certo, pessoal? E como isso é importante, né, para a gente se localizar como ser humano e igual vocês que estão na escola para procurar a formação acadêmica e encontrar o espaço de vocês na sociedade, né? Tanto no ramo profissional quanto o exercício da cidadania, que isso acontece no dia a dia, não é isso? Então, olha, administração colonial. Nós sabemos que Cabral chegou aqui 22 de abril de 1500, né? Então, eles só aportaram aqui, ficaram alguns dias e foram para as Índias, certo? Então, ficou aqui uns 30 anos, 30 ou 34 anos de abandono aí. Eles só passavam por aqui, faziam uma rota, mas não colonizaram aqui no nosso Brasil, a terra descoberta, né? O novo mundo para eles, eles tinham o costume de falar isso, novo mundo no período, certo? Então, esse período também é chamado de pré-colonial, tá bom, pessoal? Pré-colonial. Então, fracassando os negócios com a Índia, o que eles fizeram? Vamos colonizar a terra descoberta, né? A colônia portuguesa aí, tá bom? Vamos pular aqui então. Nesse quadro, pessoal, então olha, os portugueses falaram, olha, é preciso ocupar a terra, colocar nossa presença lá, mas no fundo, nós sabemos que eles queriam o quê? Ganhar dinheiro, certo? Então, ocupar a terra e ganhar dinheiro, tá bom? Então eles vieram aqui em busca de riquezas, essa é a verdade, certo? Primeira madeira que foi como fonte de riqueza aqui, o pau-brasil, tá? Mão de obra indígena, entrou em colapso rapidão, que era subtraída de forma predatória, tá bom? Então, saindo daí, o que aconteceu? A produção de açúcar. Então, tinha que plantar açúcar, né? A cana de açúcar produzia açúcar. Como que eles fizeram isso? Investiram dinheiro público? Não. Então, o governo sempre, a gente vê que os governos, né, eles têm dificuldade em investir dinheiro público. Não tem dinheiro público para investir tanto assim, certo? No passado é assim, né, pessoal? Hoje o Jair Bolsonaro reclama disso, Paulo Guedes, mas no passado a gente vê que é assim também, tá bom? Então, olha, vamos ocupar aqui, olha, se você prestar atenção, é o litoral do Brasil, não é, olha? Então eles dividiram isso aqui em quê? Capitanias hereditárias. O que era isso na prática? O governo de Portugal, ele ia delegar a donatários privados, né, que iam investir o dinheiro privado, dinheiro deles, tá bom? E é interessante que essa ocupação, pessoal, eles iam exercer o poder de legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Então, os donos aqui, eles mandavam, né, de forma assim bem ampla, amplitude aí no poder em cada capitania. Lembrando que no passado, pessoal, devido à nossa grande extensão de terra, né, nós ocupamos 47% da América do Sul. Então é muito difícil ocupar essa terra nesse período aqui, tá? Imagina que nós estamos falando num período antes dos motores, antes da eletricidade, tá bom? Então, olha, ele delegou a donatários 14 aqui, né? Capitanias hereditárias, tá bom? Todas prosperaram? Claro que não, a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Lendo aqui o mapa, olha, terras pertencentes à Espanha, certo? Então isso aqui tudo pertencia à Espanha. O que tinha aqui? O Tratado de Tordesilhas, né, pessoal? Tá aqui o tratado. Parte verde, domínios espanhol, parte verde, domínios portugueses, parte marrom ou laranjado aqui, domínio espanhol. Rondônia está aqui, se fosse hoje nós seríamos dominados por espanhóis, tá bom? Esse tratado prevaleceu quanto tempo ele durou, né? A gente vai ver também.
Vamos lá. Ó, desprovido de recursos, foi o que eu já falei, né? Olha, a sigla aqui. Tá, pessoal? Pensar um pouquinho aqui na educação financeira, olha. Os governos sempre tiveram problemas, as pessoas sempre tiveram problemas com a educação financeira, certo? Então, olha, para povoar aqui, ocupar a terra, o governo de Portugal resolve, ó, iniciativa privada, dinheiro privado, certo? Aqui está o tratado, o oceano, África, um mapa mundi aqui, né? Dá pra gente ver um pouquinho, certo? Brasil aqui. Muito bem, Império da Espanha, ó, toda a parte laranja, Império de Portugal, parte verde, bem pouquinho. Vamos lá, vamos seguir. Mais um pouco aqui, olha, esses documentos regulamentavam o sistema de capitanias, tá? Certo? Era uma carta, o cara se prontificava a tomar conta de uma capitania, ia lá no governo, olha, recebia uma carta de doação. Era um documento oficial que dava concessão aqui ao donatário, estabelecendo o limite e o que ele podia fazer. Carta foral, o que é a carta foral? Cai no Enem, pessoal, tá? Cai no Enem isso aqui, olha. Estabelecia direitos e deveres do capitão donatário. Então ele tinha direito e tinha dever. Vamos lá. Principais motivos do fracasso, né? Capitanias. Falta de recurso, ó, falta de dinheiro sempre tem, né, gente? Sempre tem. Excessiva descentralização, autoritarismo dos donatários. Então, o que é isso aqui na prática? Tinha como o governo, o rei de Portugal, saber o que estava acontecendo em cada capitania? Não, muito difícil. Um exemplo, se você vai... Eu quero ir em Portugal avisar, levava 2 meses, né? Hoje a gente liga, fala em tempo real, mas no passado não, pessoal. Então é bem interessante a gente notar esse avanço da comunicação, o avanço dos meios de transporte, né, que temos hoje, provocado pela Revolução Industrial. Então nós melhoramos muito, progredimos muito. No passado não era assim. Muito difícil. Foi um problema, um fracasso para as capitanias aqui na América, no Novo Mundo, ok? O que mais? Os constantes ataques indígenas. Então os indígenas, esse encontro de europeus com indígenas foi chamado de encontros e desencontros, né? Os desencontros estão aqui na rivalidade, certo? Continuando, enorme distância, né? Hoje você pega um carro aqui em Rondônia e vai em São Paulo, eles são muita distância. Imagina isso no passado, você com um barco, a pés ou no lombo de animais. Muito difícil, tá bom? Falta de comunicação interna. É o que eu falei, a distância era um problema, a comunicação era um problema. Hoje não, né? Hoje não mais, né, pessoal? Quem quiser conversar, conversa, né? Beleza? Vamos lá. Governo geral. Então, olha, só voltando um pouquinho, pessoal. Dessas capitanias, só 2 prosperaram, tá bom? Foi onde eles plantaram cana-de-açúcar para produzir açúcar. Foi a de São Paulo, que é São Vicente, e a de Pernambuco. Essas 2 prosperaram. Então as outras tenderam ao fracasso, certo? Por quê? Vários motivos, nós falamos aqui um pouco, tá bom? Então o que o governo fez então? Vou instituir o governo geral, olha, certo? Qual foi o primeiro aqui? Vamos ver. Então, olha, criado com o objetivo de quê? Centralizar administrativamente a colônia e dar apoio financeiro militar aos capitães donatários. É bom lembrar que não extinguiu o sistema de capitanias. Então o governo geral foi o quê? Um reforço. Olha, hoje nós temos um governo geral. Ele está aí, então, até os súditos, né, as pessoas que viviam aqui no período, podiam mais se ater aí. Até uma calmaria, mais segurança, né, digamos assim, entre aspas, certo? Então, olha, é fundamental que o governo geral não extinguiu o sistema de capitania. Se cair na sua prova, o governo geral extinguiu o sistema de capitania, essa resposta está errada. Ele não extinguiu, ele continuou com ela. Tanto que dividiu em Sesmarias, outros lotes, depois lotes menores, tá bom? Então ele foi um apoio aos donatários, certo? Um organograma aqui mostrando mais ou menos como era, ó, é o governo geral, né, o Dom João III, é o rei, o governo geral, e também ele tinha o quê? Provedor-mor, que era a Secretaria de Fazenda hoje, Ministério da Fazenda, olha. Ouvidor-mor, Ministério da Justiça. Então algumas coisas mudaram a nomenclatura, mas continuam, né, pessoal? Isso mostra que o homem ele vai aprendendo, tanto no campo da política, da economia, as relações humanas, certo? A gente vai aprendendo com o tempo, isso é bem interessante.
capitanias hereditárias, olha, né, da coroa, cidades e vilas. Interessante aqui, ó, as câmaras municipais. No Brasil, pessoal, as câmaras municipais, elas sempre deram certo. Foi alguma coisa que deu bem certo assim. Câmaras municipais no Brasil, desde o período colonial. Porque é no município que acontece esse encontro, né, das pessoas, onde elas discutem os reais problemas, né? Hoje tem o plano diretor do município, né? Não sei se vocês já participaram, os seus pais já participaram. Mas de 4 em 4 anos é chamada, cada novo prefeito, eles chamam e fazem o plano diretor da cidade. Discutir a prioridade, discutir o destino das verbas, para onde vai. É para moradia, é para mobilidade, é para segurança, é para assistência social. Então as câmaras municipais sempre funcionaram, beleza? Vamos lá. Governo de Tomé de Souza. Ele fundou o que? A cidade de Salvador aqui, ó. 1549, certo? A 1553. Ou seja, 4 anos, né? Tá? Trouxe os primeiros padres jesuítas, comandado por Manuel da Nóbrega, as primeiras cabeças de gado. Então, o Brasil é um grande produtor de gado. Quando que trouxeram o gado? 1549. Bem no início da colonização já começou a trazer o quê? Produção de gado, produção carne bovina, né? Carne, leite, couro, força motriz. Então o animal ele era usado, né? Os carros de boi, certo? Então o gado não é só a carne, o leite e o queijo, não. O couro, a força motriz dos engenhos, dos carros de boi, tá bom? Não sei se vocês já viram, é até interessante. Tem um aqui, ó, pequenininho aqui, mas é um carro de boi aí, né? Beleza então, pessoal. Vamos lá, continuando. Governo Duarte da Costa. Então, saiu o governo anterior, entrou o quê? Duarte da Costa aqui. Autoritário, enfrentou problemas com donatários e colonos, né? Trouxe outro grupo de jesuítas. Os jesuítas aqui, pessoal, pertenciam ao quê? À educação dos nativos, tá? Então a educação era com eles e junto com isso eles faziam o quê? Evangelizavam, anunciavam Cristo, né? Doutrina da Igreja Católica. Ensinava a Bíblia para o povo, certo? Tem um lado bom, tem um lado que as pessoas, alguns acham que não é tão bom assim. Mas foi interessante na nossa história, a história do Brasil, certo? Vamos lá. Fundação do primeiro colégio aqui de São Paulo, Piratininga, em 1554. Aqui a imagem, né, o desenho do Duarte da Costa e também do Padre José de Anchieta. Aqui uma pintura de uma escola. Vamos lá. Calvinistas franceses, ó. Nesse período aqui aconteceu algumas invasões, pessoal, certo? Algumas invasões. Então havia esse problema deles lá na Europa, então Holanda, França, eles invadiram aqui. Devido à nossa extensa litoral, um litoral bem extenso, com dificuldade de fazer a guarda dessas fronteiras, tá? Mesmo no litoral era difícil de guardar. Então houve invasões. Natural isso, né, pessoal? Se até hoje, com tanto equipamento que temos e dinheiro que temos, nós não conseguimos vigiar nossas fronteiras, né? Há tráfico, há descaminho, certo? Mesmo com o que temos hoje, imagina no passado, tá bom? Vamos lá? Duarte da Costa também teve que enfrentar a insurreição de nativos. Então algumas tribos indígenas começaram o quê? Se revoltarem contra os invasores. Na verdade foram invasores, né, pessoal? Porque os nativos aqui chamados de índios já estavam aqui há muito tempo, né? Milhares de anos, tá? Muito bem. Foi resolvido pacificamente? Não. Não, tá? Houve confronto, houve morte, houve aprisionamento, houve captura, tá bom, gente? Tá? Então, olha aqui, essa imagem mostra a catetização dos nativos, dos índios, né? Quem está ensinando fica ali no centro. Sempre usando o que, pessoal? A religião, olha, tá? O símbolo da religião. A presença da religião. A cruz, tinha o desenho da cruz nos navios também, tá? Lembrando aqui, olha, os 3 pilares que regem a sociedade: política, economia e religião. Em qualquer lugar do mundo, em todos os povos. É interessante, né, pessoal? A gente estudar sobre isso, aprender, viver, certo? Viver isso, tá bom? De forma voluntária, com diálogo, com respeito, tá bom? Índios tamoios,
Tá, bora pra frente. Manuel da Nóbrega e Anchieta intermediando a parte dos Camões. Então, não existia máquina fotográfica, mas alguém com um dom, né, de desenhar, certo? De representar, mostrou o cotidiano do dia a dia na colônia, certo? Então aqui o Manuel da Nóbrega intermediando a paz aqui, olha, dos Tamoios, os indígenas, alguém aqui orando com a Bíblia na mão. Tá, pessoal? Dá para entender um pouquinho como era a vida aqui na colônia, principalmente no fim de semana, o exemplo, né? Sábado, domingo, sei lá, tá? Educação e junto com isso, cristianização, anunciar o evangelho de Cristo aos pecadores, tá bom? Vamos lá. Mais um aqui, o governo de Mendes Sá. Nós já estamos aqui, ó, de 58 a 72. Mendes Sá aqui, o desenhista é o Manuel Vitor Filho. Então, trouxe seu sobrinho, Estácio de Sá, que fundou a Vila de São Sebastião, Rio de Janeiro. Isso já em 1565, tá bom? Estácio de Sá parte de Bertioga para fundar a Vila de São Sebastião. Lembrando que lá estava o quê? Próximo da França, certo? A França tinha entrado lá em alguns lugares no litoral. Avançando, franceses foram expulsos do Rio, então houve confronto lá, expulsaram. Eles voltaram várias vezes também, né, pessoal? Nesse período, tá bom? Custou a vida de Estácio de Sá. Ele morreu nessa briga aí, nesse confronto aí. Aqui fala um pouquinho de como era, onde eles ficaram. Há aqui também nesse mapa, pessoal, uma divisão aqui do Brasil, olha. Dividido em norte, capital em Salvador, e sul, capital no Rio de Janeiro. Lembrando, olha, em prova cai o quê? A capital do Brasil, em Salvador, predomínio de quê? Cana de açúcar, certo? Cai no Enem, pessoal, você tem que saber. Capital do Brasil, Rio de Janeiro, predomínio na economia, extração de ouro em Minas Gerais. Então você tem que saber isso aí, tá bom? Então houve, graças a Deus, hoje nós somos unificados, né? Há muito tempo não foi dividido isso aqui, era só uma representação mesmo. Mas é quase um milagre o Brasil ter continuado nesse tamanho, né, gente? Muito grande. Já falei aqui, ocupamos 47% da América do Sul. Tranquilo? Continuando. Câmaras municipais, tá? É o município hoje, tá? O poder municipal. Poder político local, aristocracia rural. Nesse período era chamado de homens bons. Homens que tinham conhecimento, homens brancos, né? Olha, tá? Seguia a religião, então era chamado de homens bons aqui, tá? Colônia, pessoal, autoritarismo. O governo ele colocava quem ele queria, certo? E dava essa nomenclatura aqui de homens bons. Existiram nos núcleos de povoamento elevado vila, né, tá? Funções de cuidar de questões estruturais, abertura de estradas, cobrança de impostos. Então seria o prefeito hoje trabalhando, tá? Lembrando que aqui tudo manual, nada de máquina, certo? Contratação de funcionário, tá bom? Então aqui em Minas Gerais, aqui no Maranhão, tá? Bora. E essa relação no município, olha, acabou o quê? Chocando frequentemente com os interesses de Portugal, da metrópole. Tá? Então eles fizeram o quê? Substituíram. Eles substituíram esses conselhos municipais por conselhos ultramarinos. Então as câmaras municipais foi substituída por um conselho, tá? Isso fala o quê? Mais domínio de Portugal, mais presença de Portugal na colônia. Tá bom? Uma imagem aqui, olha, expondo o rei, não é a bandeira, certo? Somos do poder, a prole lá embaixo. E aqui os chegados, né? Os oligárquicos aqui, bem pertinho do rei, certo? Tem isso hoje? Tem. Tem, né? Mudou o jeito, mas tem. Aclamação de Dom João IV, fato que marcou a sessão da dinastia do Bragança, olha. Encerrando o período da União Ibérica. Bora pra frente. Muito bem, gente. Então, falei um pouquinho da colônia aqui. Da colônia brasileira. Lembrando que, olha, são 322 anos de história, muita coisa. Você pode pesquisar. Mas o que a gente tem, assim, para ver nesse período? As dificuldades de comunicação, de transporte. O povo no Brasil praticamente não tinha voz por muito tempo, né? Se é que hoje tem, tá bom? Então por muito tempo não tinha voz, eles assistiam o rei passar, não participaram da política efetivamente.
Tanto que até o processo de independência, quem que deu a cara a bater? O Tiradentes, né? Foi ele, tá bom? Então espero que tenham gostado. Estaremos falando mais em outra aula sobre o Brasil Império, as monarquias no Brasil, tá bom? Até lá, um abraço, fique com Deus.